Amém. Shalom a todos. Vamos dar início a mais uma aula da nossa faculdade teológica. Aqui quem fala com vocês é o professor William Lemos, eu sou professor dessa disciplina. E hoje nós estamos na terceira aula da disciplina de eclesiologia, que é o estudo da igreja, ok? E já peço que Deus te abençoe, que você possa adquirir conhecimento nessa aula, amém? A todos os nossos queridos alunos que nos assistem e também você que é nosso convidado, está nos acompanhando aí pelas redes sociais, pela Mirk TV, seja bem-vindo, amém? Fique conosco nessa aula. Ok, então dando continuidade, vamos direto ao nosso conteúdo. Nós veremos hoje sobre a igreja primitiva, ou seja, a igreja primitiva é o período arcaico da igreja, entre aspas, né? Digamos assim, podemos dizer, são os primeiros anos da igreja depois que ela foi inaugurada, ok? Essa é a forma mais correta de dizer a igreja primitiva. Então, falaremos um pouco sobre a comunidade de Jerusalém, o assassinato de Estevão, o governo eclesiástico da igreja, ou seja, como era a liderança da igreja, né, já instituída naquela época e permanece assim até hoje. Veremos também a expansão. A igreja, então, se estende para fora de Israel, que ela começa em Israel e ela se expande. Veremos um pouco sobre as atividades missionárias e sobre aí o início do cristianismo, ok? Então, inicialmente, querido aluno, recapitulando, nós vimos que a igreja, ela então é construída. Nós vimos na última aula que a pedra fundamental, a pedra de esquina, ou seja, a pedra então principal da construção da igreja foi Jesus. Nós vimos que Deus, ele decretou profeticamente, desde o Antigo Testamento, toda a Bíblia, ela apontava para Jesus. Cada pedaço da Bíblia do Antigo Testamento, profeticamente apontava, simbolicamente direcionava para Jesus como o construtor da igreja, como o edificador da igreja. Jesus construiu a igreja sobre ele mesmo, ok? Jesus é a pedra fundamental, a pedra de esquina. Através dele, toda a construção da igreja, ela foi levantada. E quando isso aconteceu, nós vimos que isso aconteceu na cruz, ok? Então, na cruz, a obra da construção do edifício da igreja, ela foi concluída. Quando Jesus na cruz diz, está consumado, Jesus diz, a obra está concluída, ok? Jesus, ele entregou a sua própria vida e concluiu a obra. Porém, a igreja ainda não havia inaugurado, digamos assim. A inauguração da igreja, ou seja, o início da sua funcionalidade plena, só viria a acontecer 50 dias depois. Por quê? Porque Jesus então morre na Páscoa, né, no Pessa hebraico, e dali, 50 dias após a Páscoa, Israel comemorava a festa de Pentecostes, que significa 50 dias, que na verdade se contava 50 dias da Páscoa judaica até Pentecostes, 50 dias, que também era uma festa da primavera, ainda uma festa que comemorava a colheita, né, em Israel. Então o que aconteceu? No dia de Pentecostes, Jesus havia prometido, eu irei para o Pai, mas eu enviarei um outro Consolador, e ele vos lembrará tudo o que eu vos ensinei, vos ensinará, eu não vos deixarei órfãos. Então havia uma promessa,
Mas essa promessa, querido aluno, querido que nos assiste pela Mirk TV, por outras redes sociais, essa promessa, ela não era uma promessa só do Novo Testamento, ok? Ela também era uma promessa do Antigo Testamento, porque existem várias referências que nos apontam também para a presença, a atuação do Espírito de Deus, do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Então, um deles é o profeta Joel. O profeta Joel, ele profetizou que nos fins dos tempos, o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, não só sobre Israel, mas sobre toda a carne, sobre todos os seres humanos, trazendo já uma mensagem profética desde o Antigo Testamento, que aconteceria algo que traria a presença, o derramar, uma plenitude do Espírito de Deus sobre toda a terra e não só sobre Israel. E isso aconteceu quando, professor? Isso aconteceu exatamente no dia de Pentecostes, ok? Isso está relatado no livro de Atos. Então, ali a igreja, ela é inaugurada. O edifício já estava construído. Jesus já havia morrido na cruz. O véu do templo já havia sido rasgado. O acesso a Deus já havia sido liberado. Não só para Israel, mas para todos os povos. Agora, então, todos os povos poderiam entrar na igreja, fazer parte do povo de Deus, do povo da promessa, do povo da bênção. Mas não havia ainda, a igreja não havia inaugurado a sua função profética, ou seja, uma igreja que se moveria através de poder de Deus, através de milagres, através de maravilhas, através de uma capacitação, através de um mover pleno do próprio Espírito Santo de Deus, realizando maravilhas e milagres no meio do povo. E também a igreja ainda não havia iniciado a sua função apostólica, ou seja, de crescimento, de ampliação, de expansão. Ela estava pronta, mas ela não havia ainda iniciado a sua funcionalidade, ok? Então, a partir daí, então, a igreja é inaugurada. Lembrando, ela foi fundada na cruz, ela foi consolidada, ela foi concluída, a obra foi concluída, mas ela foi inaugurada na sua ação profética e apostólica no evento de Pentecostes. Ok, depois daí, nós temos então uma formação de uma igreja local, ok? Ou seja, inicialmente a igreja ela se forma e se aprofunda dentro de Israel, ok? Ou seja, ela possui uma característica mais local. Então, nesse momento, há uma grande união da igreja. Há uma grande unidade dos membros da igreja. A igreja, ela cresce a cada dia, localmente. Ainda não havia ido para fora. Localmente, dentro de Israel. Os apóstolos, então, começam a se mover com grande poder. Milagres, curas, maravilhas. Um mover apostólico. E a formação de outros líderes. E aí o que acontece é que a igreja, ela desenvolve a sua funcionalidade inicialmente dentro de Israel. Ok? A igreja em Israel. Então há aí um início e uma ampliação de um mover profético sobre a igreja. Nós vimos que quando Jesus ele veio, Jesus trouxe algo que há muito tempo Israel não via. Haviam cessado os milagres, o tempo dos grandes profetas da antiguidade, Elias, Eliseu, Samuel, né? O tempo dos grandes juízes. Israel estava subjugado ao governo de Roma.
Nós vimos que Israel, ao longo da sua história, que foi o prelúdio da igreja, passou por vários altos e baixos, né? Crescimento espiritual, declínio espiritual. Israel, então, estava subjugado. Então, Jesus vem como um grande profeta de Deus e traz um poder de Deus. Jesus se movia com muita autoridade. Jesus não era qualquer rabino. Jesus não era qualquer mestre. Jesus era um grande mestre. Por quê? Porque se movia através do seu Pai, com toda a autoridade. Então, o que acontece a partir daqui? A igreja, ela traz essa nova roupagem, digamos assim. Um grupo de pessoas, através da liderança apostólica, formada pelo Messias, pelo Mashiach, Jesus, Cristo, o ungido de Deus, então passa a se mover com poder. Então a igreja primitiva era repleta de milagres e de poder. Mas a partir daí, as pessoas, inclusive nessa época, vendiam suas casas para entregar aos apóstolos, os irmãos viviam em grande comunhão, compartilhavam seus bens, a igreja crescia. Mas a partir daí, começa então uma grande perseguição à igreja local. Ok? Um dos fatos que registra isso é a morte do diácono Estevão, que era, segundo a Bíblia, cheio do Espírito Santo, mas Estevão, ele é apedrejado e morto publicamente em Israel como um herege, como alguém que tinha blasfemado contra Deus. E a partir daí, nós vemos então o início de uma grande perseguição da igreja. A igreja, ela passa por um período de perseguição muito grande. A partir daí, querido aluno, nós temos também, dentro desse período ainda, o estabelecimento da liderança da igreja. Então, como era, professor, organizado a liderança da igreja? E isso permanece até hoje, ok? Por que permanece até hoje? Porque, na verdade, Jesus instituiu 5 ministérios de liderança na igreja. Isso está no livro de Efésios. E a liderança seriam de apóstolos, profetas ou nabis, evangelistas, mestres, profeta, evangelistas, pastores, apóstolos e mestres, que eram rabinos. Então, esses 5 ministérios que atuavam sobre eles dons ministeriais específicos, foram a liderança que Jesus instituiu na igreja, para a edificação da igreja, para a condução da igreja, para o amadurecimento do corpo que é a igreja. Esses 5 ministérios. E esses 5 ministérios permanecem até hoje como a liderança eclesiástica da igreja. Ok? O profeta com uma característica profética, trazendo a revelação de Deus, a visão futurística. Os evangelísticas com uma palavra de impacto, com uma transmissão para as multidões, transmitindo a pessoa de Cristo, a vida de Cristo. Os pastores como aqueles que apacentam o rebanho, cuidam do rebanho. Os apóstolos como aqueles que tomam o território, como aqueles que transmitem o legado, a unção. Os mestres como aqueles que ensinam os princípios da palavra, como aqueles que transmitem o legado, como aqueles que formam o caráter da igreja, através dos ensinos e dos princípios da lei de Deus, né? Os mestres, os rabinos. Então, esses 5 ministérios complementam, então, os dons de liderança da igreja. Amém? E logo após isso, nós temos um outro acontecimento, que é a expansão da igreja. Então, nesse momento, querido aluno, a igreja, ela deixa de ter uma característica local, dentro de Israel, e passa a se expandir pela Europa e pelo mundo. Ok? E o principal personagem da expansão da igreja
é o apóstolo Paulo, que não foi um dos 12, mas foi um apóstolo que foi chamado, posteriormente por Deus para o ministério. O apóstolo Paulo, então, ele tem um papel, irmãos, fundamental, importantíssimo. Para vocês terem uma ideia, o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 livros do Novo Testamento. Não era qualquer pessoa. O apóstolo Paulo, ele mesmo se auto-intitula como o apóstolo dos gentios, ou seja, o apóstolo da igreja fora de Israel. O apóstolo, para você ter ideia um pouco da história do apóstolo Paulo e da importância dele para a expansão da igreja. O apóstolo Paulo, ele era um rabino. O apóstolo Paulo, ele teve formação rabínica. O apóstolo Paulo, inclusive, ele foi formado por um grande rabino de Israel. Então, ou seja, quando você é formado por um grande rabino, você também é um grande rabino. Por quê? Porque nos princípios judaicos, quando você tinha um grande mestre, você recebia todo o legado de conhecimento, de espiritualidade que o seu mestre possuía. Por quê? Porque para nós entendermos um pouco, você querido aluno e você que nos acompanha, é diferente o sistema educacional de como nós vemos hoje. A educação de Israel não era como a educação que você simplesmente vai para a escola, volta para casa, fica um período estudando. Não, o discípulo, ele convivia com o seu rabino. O discípulo, aonde o seu rabino ia, ele ia com ele. Aonde o seu rabino comia, ele comia com ele. Ele convivia com o seu rabino. Ou seja, não era só uma transmissão de informação, era uma transmissão de caráter, era uma transmissão de vida, era uma transmissão de legado. E para vocês terem ideia, o apóstolo Paulo, ele foi discípulo de um grande rabino, a escola de Gamaliel, em Israel. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele conhecia todo o princípio judaico, espiritual, a Torá, profundamente. Profundamente, querido aluno. Ele conhecia com profundidade. O apóstolo Paulo teve aí na sua formação, no mínimo 27 a 30 anos para ser um mestre, para ser um rabino. Ele começou, como todo judeu começa, aos 3 anos de idade, e foi até os 30 anos para poder ter toda a sua formação e poder transmitir. Para você ter ideia, que Deus não usaria qualquer pessoa para transmitir os princípios espirituais da igreja para o mundo. Porque o apóstolo Paulo, na verdade, ele fez o link entre o judaísmo e o cristianismo. Ele fez o link, ele fez a conexão entre o povo de Israel, que recebeu a promessa, que recebeu o legado da lei, que recebeu a instrução, mas Deus também queria salvar a humanidade, óbvio. Deus queria salvar as outras pessoas do mundo, os outros povos. Então Deus usa um rabino, um mestre, um especialista, um doutor, para ensinar a igreja, para que a igreja pudesse entender todo o princípio, desde o começo até chegar à igreja e ainda apontar para o fim. E o apóstolo Paulo, ele fez tudo isso. Se não fosse o trabalho do apóstolo Paulo, através da revelação que ele recebeu de Deus, nós nunca compreenderíamos nem o que é a igreja. Não haveria como. O apóstolo Paulo, ele destrinchou doutrinas da palavra do judaísmo que seriam impossíveis para a igreja, para o gentio que não estava dentro do judaísmo compreender. Se não fosse o apóstolo Paulo, isso seria impossível. Somente um rabino, conhecendo as doutrinas, os princípios elementares da fé, poderia então ensinar. O que é que o apóstolo Paulo fez para o gentio? O apóstolo Paulo fez para o gentio, que significa o não israelita, o estrangeiro, a mesma coisa que os rabinos ortodoxos faziam e fazem até hoje com as suas crianças. Ensinam os princípios da fé, os princípios da lei. O apóstolo Paulo fez isso conosco.
Fez isso conosco, transmitiu, ensinou, explicou os detalhes, desmificou, separou, disse o que era, disse o que não era, onde através dos 13 livros. Dentre eles, livros, na verdade, nem todos são livros, alguns são cartas pastorais que ele escreve, né? Há uma diferença entre carta e livro, né? Mas, de qualquer forma, o apóstolo Paulo, cartas, na verdade, né? Cartas predominantemente. Ele, então, transmite todo o legado, os princípios, e mais a revelação de Deus para a igreja. Para vocês verem a importância desse apóstolo para a expansão. Ok? E, por último, concluindo, então, essa aula de hoje, então nós temos aí o nascimento do cristianismo, ok? Que é a maior religião do mundo, inquestionavelmente, ok? Então o cristianismo, ele nasce dentro do judaísmo. Começa como uma seita, não é? Como um grupo pequeno de pessoas, mas que se expandiu e tomou a proporção que tem hoje. Sabemos que o termo cristão inicialmente foi usado como um termo ofensivo, né? Ou seja, cristão, aquele que segue a Cristo. E, então, aí, através da expansão da igreja que era local para a igreja pela Europa e por todo o mundo, nasce, então, o cristianismo, nasce, então, a igreja, a maior religião do mundo. Ok? Querido aluno, eclesiologia, próxima aula, quarta e última aula. Não perca nossos conteúdos. Toda quinta-feira nós temos atualização das matérias da Faculdade Teológica. Você que nos acompanha, acompanhe a página, curte a página da Mirk TV, não perca os nossos conteúdos. Também tem uma página no Facebook de conteúdo exclusivo da faculdade, que é o CIEPT Mirk EAD, onde você pode pegar o roteiro dessas aulas que nós fornecemos gratuitamente, ok? Agora, caso você queira ser aluno, você vai nos procurar, fazer a sua matrícula para receber aí o conteúdo exclusivo da faculdade, material didático, ter acesso aos nossos chats, grupos de WhatsApp, para você poder receber aí conteúdos a mais ainda para a sua formação. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Shalom.